Bom, vamos ver como isso acontece, né? Vamos dar um exemplo para ficar mais palpável. Vamos pegar o exemplo que também está no livro do Crowley, The R Book, e vamos ver quais os dados que ele oferece. É um conjunto de 90 observações, em que você tem a contagem do número de espécies, você tem a biomassa que ocorre em cada uma dessas parcelas. Biomassa é o peso seco das plantas, e você também tem um valor de pH que é uma variável categórica com 3 níveis. O pH pode ser alto, médio ou baixo. Então esses são os dados que são apresentados no livro. E aqui eles estão representados nesse gráfico. No eixo X a gente tem a biomassa que foi medida dentro da parcela, e a gente também tem o número de espécies que ocorriam naquela parcela. Além disso, a gente tem em cada parcela uma classificação se ela está em solos que o pH é baixo, médio ou alto. Então, baixo em vermelho, médio em verde e alto em azul. Então, aqui a ideia é saber se biomassa e pH eles estão relacionados com a riqueza de espécies de plantas nessas parcelas. Então, vamos gerar o nosso modelo usando os modelos generalizados. Para gerar os modelos, a gente usa uma função no R, que é o GLM, é uma função que está no pacote básico de estatística no R, então você pode chamar a qualquer momento, não precisa carregar nenhum pacote especial para isso. E a função é GLM. A função que a gente usava para os modelos lineares era a função LM, agora a gente está usando GLM. E aqui a gente continua usando a mesma formulação para indicar qual é a estrutura do nosso modelo. Então aqui a gente quer a variável resposta como sendo o número de espécies em função da biomassa, do pH e da interação da biomassa com o pH. E a gente precisa dar mais uma informação, pelo menos mais uma informação para o GLM, que é qual é a família de distribuição de resíduos que a gente vai usar para esse conjunto de dados, para essa variável resposta, que é uma contagem. E a gente precisa dizer para ele que essa família aqui, no caso, é Poisson. Podemos também indicar para o R qual que é a função de ligação que a gente quer. Para a família Poisson, existem algumas funções de ligações que estão disponíveis. Se eu não falar qual é a função de ligação, o R simplesmente vai usar a função de ligação padrão ou a função de ligação canônica. Função canônica para Poisson é a função de log. Aqui eu estou só fornecendo mais uma informação, que é a informação de que essas variáveis elas estão dentro de um objeto de dados que se chama ARV. Se a gente olha o sumário desse modelo que foi construído, a gente tem então aquele resumo clássico que eu já mostrei para vocês muitas vezes nos modelos lineares e cuja interpretação é muito similar. Agora os resíduos para nós têm o nome de deviance, então isso aqui é a distribuição dessas deviâncias. A gente tem as estimativas dos coeficientes, então um intercepto, um coeficiente para biomassa, um para pH médio, um para pH alto. Por que a gente tem essas variáveis aqui contendo coeficientes, já que a gente não tem o pH médio aqui? É porque essa é uma variável categórica com 3 níveis, um dos níveis vai ser colocado no intercepto e os outros níveis vão ser variáveis dummy, né, onde você vai estimar um parâmetro para cada uma das variáveis dummy. Então essas aqui são as variáveis dummy. O que está no intercepto é o nível que está faltando aqui. A gente tinha low, medium e high. Então o low está faltando, é o low que está aqui no intercepto. A gente também tem a interação associada ao pH médio e a interação associada a pH alto. Então percebam que com duas variáveis apenas, a gente está estimando 6 coeficientes. Isso se dá porque uma das variáveis aqui é uma variável categórica que é transformada em dummy.
todas essas estimativas têm essas incertezas associadas, então esses erros padrões são as incertezas dessas estimativas, e a gente tem um teste aqui, que é a razão dessas duas, então aqui do erro padrão dividido por esse valor, que é a estimativa, vai dar esse valor, e esse valor numa distribuição Z vai dar essa probabilidade que está aqui, e essas probabilidades estão dizendo se esse valor é diferente de zero. Então, probabilidades muito baixas me dão confiança em dizer que esse valor é diferente de zero. Então, esses aqui são os parâmetros estimados, e a gente tem também uma deviância associada ao modelo nulo, ou seja, a deviância total que existe, e a gente tem uma deviância dos resíduos, ou seja, os resíduos desse modelo tem isso aqui. Então, o que sumiu aqui é o que foi explicado em escala de deviância para esse modelo. E a gente tem os graus de liberdade desse cálculo de deviância. Percebam que é muito similar ao que a gente tinha com os desvios quadráticos, só que nesse caso a gente está usando a deviância. O IC é um critério para tomada de decisão também, é um critério de Akaike, eu não vou falar sobre ele, a gente não vai usar o critério de Akaike. Na disciplina de modelagem em ecologia, que é ministrada no nosso programa, nós ensinamos como se utilizar desse critério para tomar decisões com relação à simplificação de modelos ou à seleção de modelos. A interpretação é bem parecida do que a gente tinha nos modelos lineares. E a gente faz a simplificação do modelo da mesma forma. Então, a gente constrói modelos mais simples. Então, aqui é um modelo onde eu não tenho a interação. Estou criando um GLM onde eu tenho a variável espécie como resposta. Tenho biomassa mais pH, tirei a interação. Aqui continua a mesma coisa, família Poisson. E eu peço para comparar dois modelos usando a função ANOVA, como eu usei nos modelos lineares. A única diferença é que, nesse caso, eu preciso indicar qual o teste que vai ser utilizado para fazer essa comparação. Como esses modelos são modelos generalizados, estão usando a deviância como forma de medir o ajuste desses modelos. E, para se comparar dois modelos, a gente pode usar a razão da verossimilhança entre esses dois modelos para fazer esse teste se os modelos são ou não diferentes. Só que no caso da deviância, a gente não usa mais o F, a gente usa o Q quadrado, e a gente precisa indicar isso nessa comparação de ANOVA de dois modelos. E a nova função vai produzir uma tabela que é similar à tabela de ANOVA, só que usando deviância. Então, a mesma coisa que a gente fez, a gente tem os cálculos aqui dos resíduos de deviância para o modelo 1. O modelo 1 é esse modelo mais complexo. Ele tem isso aqui de resíduo na escala de deviância. E o modelo 2 tem isso aqui de resíduo na escala de deviância. Então, a gente consegue fazer esse cálculo aqui de quanto que tem de deviância que foi explicado no modelo mais complexo em relação ao modelo mais simples, e esse valor nos dá a estatística que a gente quer, que é a estatística do Q quadrado. A gente não pode usar as somas quadráticas nos modelos generalizados, porque principalmente os desvios eles têm uma outra distribuição que não é a distribuição normal. Para se usar as somas quadráticas, os desvios necessariamente precisam ter uma distribuição normal e terem uma distribuição homogênea, senão o conceito associado à partição da variação que existe nos modelos lineares não pode ser aplicado. Então, nesse caso, a gente usa a deviância. Se a gente faz a ANOVA de um modelo, tem várias preditoras e mais interações, a ANOVA vai dar para a gente teste de comparação sequencial desses modelos. O que é isso? Bom, primeiro ele te dá a deviância, o resíduo, do modelo nulo, e me mostra depois a deviância do modelo onde eu tenho biomassa e o resíduo. Então, percebam que esse valor mais esse valor
vai dar essa variação total que nós temos nos nossos dados, no caso, associado à deviância. E assim por diante. Então, esse aqui é o modelo em que eu acresci biomassa no modelo nulo. Esse aqui é o modelo onde eu acresci pH no modelo que já tinha biomassa, e ele vai explicar isso aqui de deviância. Os resíduos desse modelo é isso aqui. Se eu somar isso mais isso, eu vou ter esse aqui. Isso aqui é o que esse modelo deixou de explicar. Isso aqui é o que o modelo explicou. Então, o que ele deixou de explicar, mas o que ele explicou vai ser o que o outro modelo não tinha explicado, porque eu estou comparando esses dois modelos. Ótimo, e essa comparação está dizendo, olha, esse modelo mais complexo, ele é o modelo que explica mais da variação dos nossos dados. E por fim, se eu incluir a interação de biomassa com pH ao modelo que já tem pH e já tem biomassa, eu faço essa comparação, que são esses dois modelos que estão aqui, essas duas últimas linhas. Esse modelo explica isso aqui, da variação que existe nos nossos dados, e tem isso aqui como sendo os resíduos. Então, desse resíduo que estava aqui, no modelo anterior, a gente explicou essa porção e a gente continuou não explicando uma proporção grande dessa variação dos nossos dados, mas mesmo assim, esse modelo mais complexo foi bastante significativo, ou seja, a gente retém um modelo mais complexo. Então ele dá a sequência de comparação. Em que ordem essa sequência é apresentada? Na ordem que a gente construiu o modelo. Foi esse modelo aqui. Então a gente colocou na estrutura do modelo os elementos nessa ordem. Então primeiro a variável biomassa, depois a pH e depois a interação. Então é nessa ordem que a ANOVA vai apresentar as comparações. Então é só para vocês saberem o que está acontecendo quando vocês olharem uma ANOVA de um modelo com várias preditoras. Bem, é sempre essa comparação de modelos 2 a 2, sequencial, sempre incluindo a variável que está aparecendo naquela linha. Bom, esse é o gráfico do nosso modelo. Então o nosso modelo não é linear. A gente, quando olhou os dados, eu não sei se vocês tiveram a impressão, mas a primeira vez que eu olhei os dados, eu falei assim, nossa, esse é um modelo linear, fácil da gente utilizar uma relação linear para esse conjunto de dados. Mas não é. Por exemplo, se a gente colocar uma reta aqui, ajustar uma reta, ela vai se ajustar muito bem. E esse ajuste de reta vai passar por esse zero da variável resposta aqui por volta de um pH 7. Então, qual que é a predição do modelo linear quando a biomassa está próxima a 7 com pH baixo? Vai ser negativo. E você vai falar que eu tenho menos 3 espécies. Não faz muito sentido. Então, essa curvatura que existe aqui é justamente essa curvatura associada à função de ligação, que vai fazer com que esse valor se aproxime muito de zero, mas nunca passe abaixo de zero, nunca seja negativo. Então isso é uma questão importante, porque é da natureza da contagem. A contagem nunca vai ser um valor menor do que zero. Então esse aqui é o nosso modelo mínimo adequado, ou seja, é o nosso modelo cheio. A gente tem aqui todos os elementos possíveis de serem colocados com esse conjunto de dados, todas as interações e todas as variáveis. E o que a gente tem como esperança do modelo, então, é o intercepto, né, o 2,95, menos esse valor que está aqui, menos 0,26 vezes biomassa, mais 0,48 vezes, então o que é o pH médio? Aquela variável dummy, vai ser 0 ou vai ser 1? Vai ser 1 quando o pH é médio. Mais 0,82 vezes pH alto. O que é o pH alto? É a variável dummy. Quando o pH for alto, aqui vai ser 1. Mais 0,12 vezes biomassa e vezes pH médio. Então o que é isso? É uma variação que você tem na inclinação de biomassa em função de você estar num solo com pH médio. Se o solo é outro tipo, pH alto ou baixo, isso aqui é zero, então você não tem esse termo aqui nessa equação. E por fim, o último termo, que é biomassa
vezes pH alto. Então, para pH alto, onde esse valor é 1, a variável dummy, a gente vai ter esse valor sendo acrescido nessa inclinação do modelo. Então, essa é a mesma interpretação que a gente tinha para os modelos lineares, ou seja, como você constrói o predito pelo modelo através desses coeficientes que estão ali. Então, esses coeficientes nos servem para fazer essa predição. Então, esse aqui é o modelo, né? A equação do modelo. Vamos ver o que é predito para pH baixo e biomassa 0,47. Então, pH baixo, então isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser 0. Então vai ser multiplicado por 0 esse termo, multiplicado por 0, multiplicado por 0. Eu só vou ter como resultado isso aqui. Então é só essa porção dessa equação que eu vou ter para calcular biomassa com 0,47 em pH baixo. Então, basicamente é isso, é 2,95 menos 0,26 vezes a biomassa, que é 0,47. O valor resultante é esse valor que está aqui. E para um pH alto, com biomassa 7,5, aí a gente precisa ir lá. pH alto, onde vai ser 1? Aqui vai ser 0, aqui vai ser 1, pH alto, aqui vai ser 0, pH médio, e aqui vai ser 1. Então, os termos que eu preciso são esses, 2,95 menos 0,26 vezes biomassa, mais 0,82, que é esse termo que está aqui, né, o coeficiente associado à variável dummy pH alto, mais 0,15 vezes o pH alto, que é 1, e a biomassa, que é 7,5. Esse é o valor. O estimado para pH alto com biomassa 7,5 é muito próximo do que é estimado para pH baixo com biomassa 0,47. Vamos colocar essas estimativas dentro do nosso gráfico, com os nossos dados e o nosso modelo. Então, esses aqui são os valores que a gente estimou. Então, esse aqui é a primeira estimativa, pH baixo, um valor de biomassa de 0,45. E esse aqui é o segundo valor estimado, que é pH alto com biomassa de 7,5. Percebam que a gente não chegou nem próximo das estimativas do modelo, porque essas estimativas que o nosso modelo nos fornece e seus coeficientes, eles estão na escala da preditora linear. Ela está na escala da transformação associada à função de ligação. Então, portanto, esses valores não tinham mesmo que serem próximos do que a gente tem aqui dos nossos valores observados. Eles estão em outra escala. Como é que a gente faz, então, para transformar esses valores para a escala, que é a escala de observação, que é contagem do número de espécies e não o log do número de espécies, que é isso que está sendo predito pela nossa preditora linear, no nosso modelo generalizado. A gente precisa usar a função inversa, a antilog, também conhecida como exponencial, para colocar esses valores na escala de número de espécies, que é a escala da nossa observação da variável resposta. Então, se eu exponenciar esse valor, eu tenho aqui 16,9, e exponenciando esse valor eu tenho 19,3, agora sim, na escala de observação. Então, esse aqui é o valor estimado de pH baixo com biomassa de 0,47 na parcela. E esse aqui é o valor estimado para pH alto com 7,5. Se eu fizer uma estimativa aqui para pH baixo para mais de 10 de biomassa, esse valor não vai ser negativo, vai ser muito próximo a zero, mas não vai chegar a ser negativo. Então essa é uma das naturezas, né, que a gente está respeitando da variável resposta, que ela nunca ser menor que zero. Tem um diagnóstico que não é contemplado nos modelos lineares gaussianos e que precisa ser observado em modelos Poisson. Então, no caso de contagem, como a gente está no modelo Poisson, a distribuição Poisson ela é definida por um parâmetro apenas. Então, a distribuição normal tem o parâmetro média e o parâmetro desvio padrão. A distribuição Poisson só tem um parâmetro chamado de lambda, que seria o equivalente à nossa média da distribuição normal, mas a variância dessa distribuição ela é igual a essa média. Então a gente tem um fator, nada mais é do que o quanto que a variação que eu tenho, a variabilidade que eu tenho nos meus dados, ela é maior do que a média
dos meus dados. E eu posso calcular isso pegando o resíduo do modelo, na escala de Deviance, e dividindo pelos graus de liberdade. E esse valor tem que ser próximo a 1. Se esse valor não é próximo a 1, ou a gente tem uma sobredispersão, ou seja, a gente tem mais dispersão do que a distribuição Poisson dá conta, ou a gente tem menos dispersão do que a Poisson está dando conta. Então a gente precisa utilizar algo que dê conta dessa sobre- ou subdispersão dos nossos dados. Então existe uma família associada à família Poisson, que é chamada de quasi-Poisson, e essa família o que faz, basicamente, esses modelos, é calcular mais um parâmetro, que é um parâmetro que relaciona a média com a variância. Cria mais um parâmetro para poder dar conta dessa sobre- ou subdispersão. Então, se você tiver problemas de sobre- ou subdispersão, você pode usar isso aqui. Existem também outras distribuições que a gente pode usar. Então, a binomial negativo ela dá conta de dispersões maiores ou agregações maiores nos nossos dados. Então, basicamente, é assim que a gente trata a questão de sobre- ou subdispersão dos dados, já que a distribuição Poisson ela tem a média igual à sua variância. Na distribuição normal, não. A gente tinha a estimativa de um parâmetro que era a média e a gente tinha a estimativa de um parâmetro que era a variância. Então, se a variância era maior ou menor nos nossos dados, esse parâmetro de variância estimado vai ser maior ou menor. No caso da Poisson, isso não existe, então a gente precisa tomar uma decisão e usar essas ferramentas no caso da gente ter sobre ou subdispersão dos nossos dados. É isso, então até a próxima aula.